Aleluia, glória a Deus. Bom dia para todos os irmãos, para todos os ouvintes, leitores, simpatizantes e não simpatizantes da palavra de Deus. Para aqueles que temem a Deus, para aqueles que conhecem a verdade, quero continuar desejando que a graça seja sempre abundante, não só na sua vida, mas na vida de seus familiares, parentes e amigos. Quero vos deixar aqui uma pequena reflexão da palavra de Deus encontrada nas Escrituras Sagradas, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4 e no versículo 4, que diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Versículo 5: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Versículo 6: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aleluia, glória a Deus. A partir do versículo 4 da Epístola de Paulo aos Efésios, diz: há um só corpo, tratando-se do corpo da igreja, tratando-se do corpo místico de Cristo, qual ele é a cabeça e o cabeça. A parte A diz que há um só corpo, e tratando-se de um só corpo, só no Brasil existem mais de 1.600 religiões espalhadas por todo este território brasileiro. Por incrível que pareça, segundo as pesquisas feitas por órgãos, que no Brasil há mais de 1.600 religiões espalhadas. E a grande maioria dessas religiões, muitas são seitas, outras grupos isolados, eles têm como referência a Bíblia Sagrada. Em sua maioria, eles professam o nome de Deus, e uma parcela destes professam também o nome de Cristo, dizendo ser Ele Senhor e Salvador. E algumas seitas professam o nome de Deus, mas rejeitam a pessoa de Jesus Cristo como Salvador. Algumas dessas seitas professam a Deus, mas elas ensinam que se deve guardar o sábado como mandamento para a salvação. E assim sucessivamente. São muitos corpos tratando de religião. São muitos corpos que professam o nome do mesmo Deus. Mas a parte A do versículo 4 da Epístola de Paulo aos Efésios diz: há um só corpo. Cristo tem um só corpo místico. Este corpo místico é a sua igreja, o qual ele é a cabeça, o qual ele é o cabeça. Ainda que haja muitas seitas e religiões professando o nome de Deus,
e outras até professando também o nome de Cristo como Salvador, mas Cristo não é o Salvador deles. E não falo fazendo acepção ou desmerecendo as seitas e religiões e nos colocando lá em cima, não, de forma alguma. Mas a Escritura diz claramente, abertamente, que há um só corpo, e esse corpo está ligado à cabeça, o cabeça que é Cristo. Então Cristo não é religião, Cristo não é seita, não, de forma alguma. Ele é o Salvador, Ele é aquele que tem poder para perdoar pecados, nos levar a Deus, nos libertar. Ele não era uma religião e nem tampouco representa uma religião, mas Ele é a cabeça, o cabeça de um só corpo, que é o corpo da igreja. E esta igreja não é uma denominação da Assembleia de Deus, da Deus Amor, da Cristo é Vida, dos remidos em Cristo. Não, de forma alguma, de maneira alguma. Não, Senhor, não é uma denominação. Este corpo são pessoas que aceitaram em verdade, que creem na palavra segundo a revelação do Espírito Santo. E essas pessoas podem estar, algumas delas, temporariamente, até chegar o tempo de chegar ao pleno conhecimento da verdade, podem estar lá dentro da Universal, podem estar na Mundial, no R.R. Soares, mas ele tem um só corpo. A parte B do versículo diz: além de haver um só corpo, a parte B do versículo diz: e um só Espírito. Claramente nós vemos pela mídia, pelas redes de comunicações, pela TV, pela internet, radiofônica, muitos ministérios com as suas diversidades de doutrinas que colidem umas com as outras, todos professando o mesmo Deus, o mesmo Cristo, mas seus ensinamentos, suas crenças divergem uns dos outros, cada um com a interpretação diferente da outra. E o que seria isso? Seria o mesmo Espírito de Deus causando divisão, guerra de religião contra religião, guerra de igreja contra igreja, guerra de seita contra seita? Seria isso? Mas a Escritura, na parte B do versículo 4 do capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Efésios, diz que além de haver um só corpo, há também um só Espírito, com E maiúsculo. Logicamente, claro, que um só corpo e um só Espírito estão atrelados em um só. Isso significa que um só corpo, um só Espírito está atrelado a Cristo, Cristo a Deus. Então, isso é a formação de um só corpo. Então, não existe uma variante de doutrina quando se há um só Espírito. Agora, quando se há a manifestação de vários Espíritos, então há sim também a manifestação de várias doutrinas, de vários conceitos, de várias seitas. Mas a Escritura enfaticamente, claramente diz que além de haver um só corpo, há também um só Espírito. E esse Espírito é o Espírito de Deus. Que isto fique bem claro. Precisamos agora mais do que nunca examinar as Escrituras, pedindo a Deus que desvende, pedindo a Deus que tire as escamas, que o véu seja rasgado, porque já foram rasgados para muitos, mas tem muitos dentro das igrejas, das denominações evangélicas principalmente, que o véu não foi rasgado, que está posto diante da sua face, que está posto diante dos seus olhos, ainda estão cegos espiritual, seguindo a doutrinas de homens, seguindo a conceitos e crenças de homens
qual muitos deles estão afastados, destituídos da graça, da glória de Deus. Que a bênção de Deus esteja em sua vida, que a graça de Deus esteja em sua vida. Que Deus nos abençoe durante todos esses dias. Amém.